Olá, pessoal, muito boa noite. A gente repete nas mesmas palavras, mas o que a gente espera é que vocês estejam bem e na Paz. para quem está nos assistindo pela primeira vez, muito bem-vindos. O meu nome é Eliane, que nessa encarnação sou mãe da Caroline, né? Caroline está aí ao nosso lado, nós vamos fazer a parceria desse encontro de hoje. A gente espera que vocês gostem, curtam bastante, porque é a finalização aí de um trabalho de 2 meses, tá bom? Obrigado pelo convite, mãe, mais uma vez. Fico muito feliz em poder participar e contribuir de alguma forma aí com as reflexões e os aprendizados de algumas pessoas, né? Se a gente atingir uma só, já é de grande valia. É verdade, é verdade. Então, gente, a gente hoje vai fazer um resuminho do que foi falado nesses evangelhos, que a gente chama de evangelho, a gente está fazendo um encontro aqui, na verdade. Mas antes, a gente sempre pensa numa oração para fazer com que os nossos pensamentos, que não são muito bons, oportunos, não estejam com a gente nesse momento. Então, aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos, e eu peguei do Gonzaguinha e transformei uma música dele nessa introdução, nessa oração de hoje, tá bom? Vamos lá? Ontem, um menino que brincava me falou: hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá, pessoal? Essa música se chama Nunca Pare de Sonhar. E a gente transformou na nossa introdução e na oração de hoje, tá bom? Muito bonita, né? Bom, eu vou então agora fazer um resumo do que foi o nosso estudo sobre saúde e casa mental desses meses de abril e maio. Só para todo mundo que acompanhou, ou para quem não acompanhou e está chegando para assistir a gente hoje, a gente nesses 2 meses fez um trabalho bacana sobre saúde e casa mental, e cada um dos nossos colaboradores em duplas fez os nossos encontros das segundas-feiras, com alguns temas relacionados a esse tema. Então, a gente teve, na nossa primeira edição, a gente teve o Marcelo e a Marinês, que abordaram o subtema, né, sobre saúde casamental, assumindo o corpo criador. Depois, a gente teve a Julinha com a Marinês falando sobre corpo, o mata-borrão da alma. Em seguida, a Ana Paula com a Gabriela falaram sobre emoções e julgamentos. Desculpa, perdão. Emoções e pensamentos. Estou com julgamentos na cabeça. Depois, a gente teve Igor e Cleide falando sobre a espiritualidade e a saúde, como se preocupar corretamente. Em seguida, Cíntia e a Marinês falaram sobre as causas metafísicas das doenças e por que adquirimos doenças graves. Depois, o Rony com o Marcelo abordaram de uma maneira super bacana sobre como a doença ensina o espírito em sua função reeducadora. E depois, o Igor com a Andréia Ramalho falaram sobre a reforma íntima Sem Martírio, que é um livro, falando sobre melhorar nessa encarnação, como melhorar nessa encarnação.
E finalizando os outros capítulos, a Cleide e a Andrea Isberviglieri, que é uma das nossas colaboradoras também do GEAFA, falaram sobre as ferramentas de auxílio para a evolução espiritual. Lembrando que todos esses vídeos estão no nosso canal do YouTube, para quem quiser rever cada um desses temas, estão todos lá. Né? Hoje, como nós somos o último dia do nosso encontro, fechando o mês, a gente sempre costuma fazer um resuminho, né, do que foi abordado, para todos saberem o que a gente conversou aí sobre o tema do mês, que nesse caso foram, como a gente tinha muitos, né, muitos temas a serem abordados sobre saúde casamental, a gente acabou desdobrando por 2 meses esse tema, né? E hoje a gente vai falar sobre a fé pode curar, que é como a ciência enxerga a espiritualidade. Já estamos chegando aí agora nessa junção da ciência com a espiritualidade. Vamos ver o que a gente tem para falar sobre isso hoje. Então, vamos lá, gente. Hoje é o último dia do mês, amanhã, amanhã a gente já começa um novo mês com um novo tema, tá bom? Então, vamos encerrar aí falando o que a ciência e a espiritualidade andam se conversando, de que maneira. Então, o que veio aqui, qual foi o desencadeador dessa nossa conversa de hoje? Eu peguei uma postagem da BBC News, agora no dia 9 de maio, cujo tema era o seguinte: cientistas investigam como a espiritualidade pode ajudar a saúde do corpo. Olha só, né? Então, vem tudo para encaixar esse nosso tema final aí, tá? Claro que eu vou ler, porque são coisas escritas de uma maneira, né, artigos científicos até, baseado em artigos, claro, né? E pesquisas feitas na Sociedade Brasileira de Cardiologia, institutos de psiquiatria no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Então, eu não vou ficar citando o nome de vários médicos, que aí fica cansativa a nossa conversa, tá bom? Então, vou só colocar o que foi falado, né? O que está sendo comentado e principalmente estudado em relação à espiritualidade e à ciência, tá bom? Então, começa assim. No Brasil, instituições respeitadas têm se dedicado a estudar o quanto a espiritualidade do paciente auxilia na cura de doenças físicas e psíquicas. Raiva, rancor, orgulho, medo, egoísmo são sentimentos comuns a qualquer pessoa, né? Mas que eles colocam que pode ser a base, né, das doenças enfrentadas pela humanidade, tá? Várias instituições aqui no Brasil e no mundo vêm se dedicando a estudar até que ponto a saúde do indivíduo é influenciada literalmente pelo seu estado de espírito, né? Então, a gente vai escutar falar da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e outros institutos aqui, tá bom, gente? Então, assim, eles vêm investigando o quanto a espiritualidade e não necessariamente religiosidade, tá? A gente vai fazer uma parte daqui a pouquinho. O quanto que essa espiritualidade do paciente auxilia na cura das doenças físicas e psíquicas, que podem ser agravadas a partir de sentimentos ruins e pensamentos destrutivos. Olha só, gente, prestem atenção, tá? Para os centros de pesquisas, há um impacto significativo na saúde e no bem-estar associados a menores níveis de mortalidade, depressão, suicídio, uso de drogas ou mesmo internações e medicamentos, quando se percebe que a pessoa tem uma espiritualidade envolvendo, tá? As instituições ressaltam que espiritualidade é diferente de religião. Em tese,
Uma pessoa religiosa, ela é espiritualizada, mas alguém espiritualizado não necessariamente segue uma religião. E pode nem acreditar em Deus, mas tem a espiritualidade dentro dela, tá? A espiritualidade estaria ligada à busca pessoal de um propósito de vida e de uma transcendência, envolvendo também as relações com a família, a sociedade e o ambiente que a pessoa vive. Estou passando para a Carol agora. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre perdão e gratidão no controle da pressão arterial. A espiritualidade é um estado mental e emocional que norteia atitudes, pensamentos, ações e reações nas circunstâncias da vida de relacionamento, né? Segundo os especialistas, quem tem menos disposição ao perdão está mais disponível a enfrentar enfermidades coronárias. Da mesma maneira, que a raiva acumulada pode levar a diabetes. Olha só que curioso, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela foi a primeira sociedade do mundo a associar a enfermidade moral à doença cardíaca a partir de evidências científicas, né? Com intervenções baseadas em perdão e gratidão, é possível controlar, por exemplo, a pressão arterial, mas não um perdão condicional que mantenha o ressentimento, e sim um perdão emocional que muda o que se sente em relação ao outro. De se pensar, né? A relação entre profissionais da saúde e pacientes deve ser guiada pela empatia. Queremos mostrar que é possível prevenir a doença tratando a espiritualidade primeiro, por meio do perdão e da gratidão, além de reforçar outras atitudes positivas como a solidariedade, a compaixão, humildade, paciência, confiança e otimismo. Até 2019, né, antes da pandemia do coronavírus, as doenças cardíacas eram a principal causa de morte entre os adultos no Brasil. E para combater o coronavírus, o melhor é não se expor e se valer da religiosidade, e da fé para enfrentar os desafios do isolamento social, né? A gente já sabe que, complementando aí com a minha opinião, a gente já sabe que o isolamento social não é por acaso, né? E a gente tem esse exercício mental de poder se manter bem com a mente sã, né? O que faz todo sentido com esses estudos científicos que estão sendo postos à prova, né? Muito bom. Verdade. Muito... Agora eu vou passar a bolinha para minha mãe de volta. Isso, a gente divide. Bom, o próximo trechinho é bem interessante. Foi um psiquiatra que participa de um programa de saúde espiritual e religiosidade. É um programa que ele participa aí. E está fazendo os levantamentos dele aí, né? Ele diz assim: se o paciente acredita que a medicação o acalma, desculpa, vou voltar. Se o paciente acredita que a meditação o acalma, o médico deve ter essa informação em mãos e recomendar que ele mantenha a prática, ao mesmo tempo em que toma a medicação, né? Olha só. Então ele precisa ter, o médico tem que ter esse conhecimento do todo para poder tratar o paciente como ele precisa ser tratado, é necessário, né? E aí ele conta uma historinha de um paciente no centro cirúrgico, né? Alguns cirurgiões, dentro da própria sala cirúrgica, eles costumam fazer um círculo em volta da pessoa, né? Que vai passar pela cirurgia, e de mãos dadas eles rezam um Pai Nosso,
né? Aí dessas pessoas que estavam lá aguardando a cirurgia, ele falou assim, doutor, mas eu vou morrer, né? Então, porque achavam que ele estavam rezando é porque ele não tinha mais jeito, né? Mas, na verdade, é porque até o início dos anos 2000, os médicos tinham muito receio em falar desse assunto, né? Religiosidade, né? Porque, apesar do Brasil ser um país de 80% da população cristã, né? Assim, então, assim, o que eles estão vendo aqui, aos poucos, isso vem tomando um vulto bastante grande, né? E pesquisas de psiquiatras falam que para quem negligenciar a dimensão espiritual do paciente, é como ignorar o seu aspecto social ou psicológico, ou seja, ele não é tratado de forma integral. Então, ou seja, se você não vê esse paciente como um todo, você está tratando apenas uma parte dele, né? Então, olha só, pensamento positivo, meditação, a oração não afetam só a mente, mas o organismo como um todo. Coisas que a gente tem falado o tempo inteiro nesses 2 meses, tá? Para quem essas práticas se tornam ainda mais essenciais em tempos de pandemia do nosso coronavírus. Só os muito alienados não estão revendo o seu padrão de vida nesse momento. Gente, isso é sério, né? A gente tem repetido isso várias e várias vezes. Para finalizar aqui, finalizar ainda não, a minha parte. Segundo ele, ainda esse psiquiatra, o ódio e o ressentimento aprisionam o indivíduo, levando-o a um estado doentio, enquanto o medo e o egoísmo paralisam impulsos positivos, no sentido de auxílio ao próximo. Gente, até arrepia, viu? Você quer saber? Isso faz da gente fala, caraca, é médico falando, né? Vamos prestar atenção, né? Agora eu vou passar para a Carol. A ciência não pode se fechar em cima de si mesma, em um conhecimento hermético. Ela precisa ouvir e conversar com a população. É fundamental que o médico crie uma relação de empatia com o paciente. O médico precisa valorizar a dimensão espiritual do paciente para integrá-la ao tratamento. O estado de espírito do indivíduo interfere na farmacocinética, ou seja, na absorção e distribuição do remédio no organismo. Se a oração e a fé do paciente podem acalmá-lo, isso será importante para que a medicação surta efeito. E isso faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Super, super. E aí a gente vai abordar agora a questão de risadas no centro cirúrgico, para você, num clima mais leve, né? De acordo com uma pediatra, né? O diagnóstico de câncer afeta a saúde mental e emocional não só do paciente, mas das famílias, né? E aí, principalmente quando se trata de uma criança, né? Aí é mais difícil ainda a gente lidar com as emoções. Um sentimento de revolta. Por isso que acontece com por que acontece isso com o filho deles, né? Ou por que não foram eles o alvo da doença no lugar das crianças, né? A gente, como mães, aqui hoje, né? A gente, com certeza, poderia se questionar sobre esse tipo de coisa, né? É muito comum para quem não tem conhecimento, ou espiritualidade, ou entende os porquês, né? Inclusive, na sexta-feira, a gente estava falando sobre a justiça das aflições no Momento Intimista Kids, né? Que é sobre a Verdade. gente entender o porquê das coisas, né? E não Se revoltar. se revoltar ou falar, Deus, por quê? Por que isso, né? Tudo tem um motivo. Mas Sim. segundo aqui, voltando aqui para o nosso texto,
O câncer te coloca frente a frente com a questão da espiritualidade. É um momento de reflexão existencial, diz essa pediatra. Para quem as crianças, em geral, desenvolvem sua espiritualidade de maneira plena. Aí somos nós aprendendo com as crianças, né? Não passa pela cabeça delas de desistir ou desesperar. Elas vão procurar mecanismos dentro delas mesmas para se adaptar a um novo momento de vida que envolve muitos remédios, picadas, desconfortos e, às vezes, longos períodos de internação. Agora eu passo a bola para minha mãe. E aí ela conta alguns episódios, né? E aí ela começa de uma menininha de 5 anos que foi diagnosticada com câncer, né? E aí todo esse desespero dos pais, né? Se culpando, que tinha que ser eu, mas a mãe foi buscar ajuda espiritual, né? E ela fala assim: eu tinha que buscar paz para passar pelo sofrimento. E foi aonde ela se aproximou do espiritismo. E foi aonde ela buscou conforto. E a menina se salvou, graças a Deus, né? Aí, mais um outro caso aí, tem uma outra pediatra intensivista, tá? Ela quis tratar do tema com as famílias, mas não sabia como abordar. Então, ela só foi ouvir falar de espiritualidade quando ela fez uma especialização em medicina paliativa, que hoje é uma coisa que a gente vê que funciona e muito, né? Antes você ficava, nossa, mas o que é isso? Ele vai morrer mesmo, né? E aí ela chega a uma conclusão que uma mente perturbada não consegue evoluir na parte física, né? E então ela coloca a adoção de práticas integrativas que ajudam a desbloquear a espiritualidade do paciente. Isso não vai acabar com o seu sofrimento, é claro, mas vai ajudá-lo a lidar melhor com esse momento difícil, ao sair da inércia e da vitimização. É isso que a gente faz muito, se vitimiza. Nossa, é tudo comigo, tudo acontece comigo, tá? Bem interessante isso. Ela conta uma outra historinha de um menininho de 10 anos chamado Caleb, que foi vítima de um câncer muito agressivo, né? E ele, 10 anos, gente, olha a lição que essa criança ensina pra gente. Quando a médica entrava no quarto para conversar com a mãe, ele chegava assim: eu quero fazer a minha meditação, vocês podem ficar quietas? E aí elas, puf, né? Então, assim, o ensinamento da criança de que ele já estava sentindo toda aquele movimento espiritual dentro dela. Então, ela buscava na meditação um pouco de aconchego. E não estavam atrapalhando, sai, né? Aí, pai, lógico, foi bastante sofrimento, essa criança passou por várias fases, e o pai e a mãe disseram a ele que eles não sabiam disseram ao Caleb qual seria o final dessa história, mas que ele jamais estaria sozinho, porque Deus não esqueceu da gente, né? É duro, mas a gente tem que ter essa clareza e a espiritualidade junto da gente para a gente poder chegar no momento que a gente precisa falar essas coisas, né? É claro que houve dor e desespero, mas a fé nos permitiu não permanecer lá e voltarmos a viver, porque infelizmente esse menininho acabou desencarnando, né? Mas ela disse que tinha outros 4 filhos, então a vida precisava seguir, né? É só uma historinha para ilustrar aqui o nosso tema. Bom, filhinha, é com você. Vou aproveitar esse seu encerramento, né? E se esse menino Caleb deixou a família, com certeza também deixou um aprendizado enorme para eles, né? Muito Eu grande. acho que eu acho que essa é a parte mais difícil, talvez, de um pai ou de qualquer um de nós, quando perde um ente querido, né?
é a gente poder, ainda mais para uma doença tão agressiva como o câncer, por exemplo, mas é a gente poder ter a compreensão de que Deus não abandona ninguém, de que tudo está escrito e tem alguma razão de acontecer, né? E aí o aprendizado que fica para quem está aqui, né? Ele com certeza seguiu a missão dele, cumpriu a missão dele de alguma forma, né? Com êxito, é. Com êxito, né? Depois a gente vai entender, depois que a gente volta, talvez seja mais claro, né? Mas que para a gente que está encarnado, essa parte eu acho que é a mais difícil do aprendizado, né? O desprendimento e o entendimento. Mas, enfim. Para a gente concluir, como a gente gosta muito, né, mãe, do Haroldo Dias, do Haroldo Dutra Dias, porque ele fala de uma maneira muito cotidiana, né? Muito popular para nós, o linguajar dele com relação à espiritualidade, né? Então, o recadinho que fica para nós hoje é: leia o seu livro interior, né? Aprenda, conheça a sua história, né? Faça seus julgamentos no sentido de avaliações, uma reflexão, a reforma íntima que a gente fala tanto, né? Então, se conheça mais e pensem quais os obstáculos você vai permitir que te controlem. Fica essa reflexão para cada um de nós, né? O acreditar, confiar, entregar e agir no máximo das nossas possibilidades, sempre fazer o melhor e acreditar que Deus está aqui como nosso Pai de todos, né? E Ele não abandona filho nenhum. Somos apenas os filhos dele, muitas vezes em aprendizado, muitas vezes não, né? Estamos aqui para aprender. E aí ele está aqui para nos seguir e nos orientar no melhor caminho. É isso. Né? É isso. Então tá, essa última questionamento, que obstáculo que eu quero que permita que me controle, eu não quero que nada me controle que não seja do bem, né? É isso que a gente tem que trazer aqui, sem esquecer. Bora lá. Pessoal, a Caroline vai encerrar, mas eu já vou aqui desejando o meu muito obrigada, tá bom? Que a gente possa se ver sempre e cada vez mais iluminados. É isso que a gente quer, tá bom? Um beijo meu e a Carol encerra aí hoje. Vou encerrar primeiro agradecendo a minha mãe pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer e a gente sempre acaba sendo muito bem inspirado nessas nossas conversas. Impressionante. Nunca estamos sozinhos aqui nessas salas. Com certeza. E vamos aproveitar, então, esperando que vocês tenham todos gostado desse aprendizado de hoje, né? Quem gostou, nunca se esqueça, deixe o seu like, né? Comente e o principal, compartilhe com pessoas que possam ser beneficiadas com esse conteúdo, né? Muito importante. Às vezes, a gente não sabe como ajudar um colega do lado, um vizinho, a gente às vezes não sabe como que eu vou abordar? Compartilha o vídeo, manda o link, né? Às vezes ele está precisando de ouvir alguma coisa de outra pessoa, né? A nossa intenção aqui, como GEAFA, é ajudar cada vez mais pessoas com palavras e ensinamentos do nosso querido e amado Jesus, de uma forma leve, bacana, como esse nosso bate-papo, né? Para poder levar o aprendizado para cada vez mais pessoas, né? E a gente sempre espera que a gente consiga. Então, façam todos essas ações virtuais para a gente cada vez crescer mais e ajudar mais pessoas, né? Isso mesmo. E que todos possam ficar em paz, fiquem bem, continuem se cuidando, é muito importante, mesmo as pessoas vacinadas, que continuem sempre se cuidando, que a gente chega numa normalidade, quem sabe, muito em breve. E assim será. Até a Tchau, próxima. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.